pessoal, neste vídeo de hoje irei falar sobre 10 tópicos ou 10 problemas que podem ser evitados com a implementação do Lean Manufacturing na sua empresa. E o primeiro tópico é o desperdício de matéria-prima e recursos. Quando a gente tem uma implementação de uma metodologia baseada em eliminar justamente esses desperdícios nos processos, a gente consegue ser muito mais eficiente, a gente consegue realmente trazer um benefício para a empresa. Diego, quais são esses desperdícios? Pode ser movimentação, pode ser estoque, pode ser intelecto, tem vários desperdícios, né? Existem os 8 desperdícios do Lean e eles podem ser atacados justamente com a implementação da metodologia. O segundo ponto, ou o segundo tópico que a gente pode eliminar dentro da empresa, aplicando o Lean Manufacturing, é justamente o excesso de estoque e falta de sincronização na produção. Quando a gente fala de Lean, a gente sabe que a implementação ela começa com um mapeamento de fluxo e valor. E o mapeamento de fluxo e valor, ele justamente vai nos dar uma visão muito boa em relação ao fluxo e principalmente aos estoques intermediários. Por isso que esse tema que eu coloquei aqui em relação à sincronização estoque intermediário está totalmente ligado à implementação do Lean Manufacturing, porque o início da jornada do Lean vai justamente atacar esses dois pontos e principalmente os estoques intermediários, porque quando você faz o VSM, o mapeamento de fluxo e valor, você vai diminuir ou até eliminar esses estoques intermediários, vai controlar ele de uma melhor forma, usando, obviamente, outras ferramentas como o Kanban, por exemplo. O terceiro ponto é o tempo ciclo longo e abaixa a produtividade. O tempo ciclo é justamente quando a gente não tem um trabalho de cronoanálise, por exemplo, no posto de trabalho. O Lean Manufacturing vai te ajudar a enxergar isso. Até quando eu estou fazendo um mapeamento de fluxo e valor, eu consigo enxergar o tempo ciclo de cada atividade. E aí eu consigo enxergar se eu estou tendo uma baixa produtividade em relação ao operador, em relação à atividade. O quarto ponto, o quarto item que pode ser eliminado na sua empresa com a implementação do Lean Manufacturing é justamente a falta de padronização nos processos. Essa falta de padronização ela é atacada pelo Lean justamente no momento que eu enxergo qual é o problema. Eu crio o Kaizen e eu consigo trazer alguns resultados, eu vou padronizar essa atividade. A padronização ela serve para que você consiga replicar essa informação numa velocidade muito maior. E claro, quando eu estou falando de padrão, eu estou falando aí de um trabalho que vai ter como eu replicar e vai ter como eu ensinar de uma pessoa para outra pessoa, né, de uma forma muito mais direcionada. Então o padrão ele serve para a gente ter ali o mínimo viável para eu fazer aquele determinado produto e para eu conseguir ter aquele tempo mínimo e conseguir ser mais eficiente. Então o Lean Manufacturing também ajuda em relação ao padrão. O quinto ponto é retrabalho e defeitos nos produtos. Quando eu tenho o conceito do Lean, né, se eu faço um mapeamento de fluxo e valor, se eu vejo os estoques, se realmente eu estou fazendo a cronoanálise, se eu entendo quais são os padrões, a padronização por si só ela já melhora a qualidade. Se eu tenho um padrão, eu tenho um comparativo. E esse comparativo faz com que a minha empresa ela tenha aí um modelo mínimo viável para eu conseguir passar ele para frente para chegar no cliente. E esse padrão me ajuda a entender qual é o nível que está a minha empresa em relação à aplicação do Lean e a aplicação do conceito de qualidade, né? A qualidade total dentro do Gemba, dentro do processo. O sexto ponto, que com a aplicação do Lean pode eliminar esse problema dentro da sua empresa, é a falta do envolvimento e motivação dos funcionários. Quando você está implementando uma cultura Lean, você envolve muitas pessoas, porque você está criando um ambiente diferente. A criação do ambiente diferente, ele traz um conceito de cultura dentro da empresa que, com o tempo, ele vai se tornando natural e isso é muito interessante, porque é uma realidade e é uma verdade. Quanto mais você muda o ambiente, mais você consegue impactar as pessoas. Então esse envolvimento ele vem realmente de forma natural
E aí você vai envolvendo as pessoas. Claro, existe toda a dificuldade de qualquer implementação de metodologia Lean, mas essa dificuldade ela não pode ser um problema, ela não pode ser o seu principal foco, porque quando você começa a envolver as pessoas na metodologia, normalmente existe ali aquele ponto de motivação. Vai ter as pessoas os dias desgarrados, mas normalmente tem aquele ponto ali de motivação. O sétimo ponto que você elimina com a implementação do Lean Manufacturing na sua empresa é o fluxo de informação que está muito lento ou está desorganizado. E aí a gente volta para aquela ferramenta que eu falei lá no início, que é o mapeamento de fluxo de valor. Já estou falando fluxo. A informação ela tem que ser passada de forma muito, assim, vamos dizer que natural dentro da empresa. E muitas vezes ela vai, ela volta, e não preciso falar só de fluxo do produto, mas do fluxo de informação também. Então o Lean ele te ajuda a melhorar o teu fluxo de informação e o teu fluxo de valor. Tá? Por isso que é o mapeamento de fluxo e valor. Porque o fluxo ele também não está focado só no produto. Também a informação ela tem que ser passada de uma forma muito inteligente. Então é importante você entender isso. Outro ponto, tá? O oitavo ponto que a gente consegue eliminar aplicando o Lean Manufacturing dentro da sua empresa é o excesso de movimentação e transporte interno. Existe uma etapa do Lean, também no WCM, que você tem que enxergar a movimentação. E existe aí uma ferramenta chamada gráfico de espaguete. Esse gráfico de espaguete ele te ajuda a enxergar a movimentação dentro do posto de trabalho ou até dentro da empresa. E aí, essa parte de movimentação, transporte interno, entra também no conceito do mapeamento do fluxo de valor e entra também do espaguete chart ou do gráfico de espaguete. Porque a gente vai entender a quantidade de tempo, a quantidade de passos, e tudo isso vai influenciar na tua produtividade. Então a implementação do conceito Lean te ajuda a eliminar esse ponto. O nono é o tempo de setup elevado. Então esse nono ponto é justamente um problema que todas as empresas que têm equipamento e equipamentos que eles se dividem em outras com outros produtos, né, é o tempo de setup. E aí entra o SMED, que é o setup rápido, ou a troca rápida de ferramental. Essa troca rápida de ferramental, existe um padrão para fazer ela, existe um passo a passo para fazer ela, e essa ferramenta vai trazer um benefício gigantesco para a sua empresa. Aqui na Cronos, um dos maiores casos de sucesso que nós temos é justamente implementando o SMED, melhorando o setup, gerando uma disponibilidade maior para o equipamento e, obviamente, aquele equipamento ele vai ser mais eficiente. Então, o Lean ele vai te ajudar a criar um equipamento mais eficiente, eliminando as perdas, inclusive, do setup. Então, isso é um ponto importantíssimo que vai agregar muito valor dentro da sua empresa. E o décimo e último ponto que aplicando o Lean pode ajudar a tua empresa é a falta de flexibilidade para responder às demandas variáveis. Quando eu tenho um controle do meu balanceamento operacional, quando eu tenho a cronoanálise, quando eu tenho um mapeamento de fluxo de valor muito bem feito, quando eu tenho setups que são corretos e rápidos, quando eu tenho um trabalho padronizado em toda a minha linha de montagem, eu consigo ser flexível. Eu consigo gerar uma flexibilidade maior porque eu tenho informação. E no início da aplicação do Lean Manufacturing, a busca é justamente pela informação. Se eu não conheço o conceito da minha empresa, se eu não entendo como é que a produtividade da minha empresa ela acontece, se isso não está claro para mim, é porque está faltando informação. E o VSM ele vai atacar justamente na formação. Então, esses são os 10 pontos que, aplicando o Lean Manufacturing, vai ajudar aí na sua empresa. Deixa eu só repassar aqui os 10 pontos para que você possa aí anotar e realmente dar uma olhada na sua empresa se ela tem esse problema. O primeiro, desperdício de matéria-prima e recursos. Segundo, excesso de estoque e falta de sincronização da produção. Terceiro, tempo de ciclo longo e baixa produtividade. Quarto, falta de padronização dos processos. 5, retrabalho e defeitos nos produtos. Sexto, falta de envolvimento e motivação dos funcionários. Sétimo, fluxo de informação lento e desorganizado. Oitavo, excesso de movimentação e transporte interno. Nono, tempo de setup elevado. E décimo, falta de flexibilidade para responder às demandas variáveis.
Espero que todos vocês tenham gostado, tanto quem está aqui no YouTube e quem está no Instagram. Se chegou agora e não conseguiu assistir do começo, fica à vontade aí para ver a nossa gravação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.